Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre convecção e radiação. Na condução, vimos que o calor se propagava a partir de colisões sucessivas de átomos e elétrons. Eles colidiam com os vizinhos por meio de vibrações. Apesar do movimento vibratório, os átomos não vagavam através do material, ou seja, permaneciam em média no mesmo lugar. Vimos também que pelo fato de os estados líquido e gasoso serem caracterizados por átomos mais afastados, substâncias nesses estados são maus condutores de calor. Entretanto, a liberdade de movimentação dos átomos e moléculas permite que o calor se propague de outra forma. O que ocorre é que gases e líquidos, que também são chamados de fluidos porque podem fluir com facilidade, transferem o calor quando escoam de um lugar para o outro. Essa transferência de calor devido à movimentação de fluidos é chamada de convecção. Vejamos como ela ocorre. Imagine uma quantidade de água sendo esquentada no fogo. A porção de água que está mais próxima ao fogo começa a se aquecer primeiro e, em consequência disso, as moléculas do fundo passam a ter uma agitação maior. Por conta disso, essas moléculas começam a se afastar devido à dilatação. Teremos a matéria mais espalhada, ou seja, a água da região mais baixa da panela fica menos densa quando comparamos a água que está menos aquecida. Materiais com menor densidade tendem a subir. Assim, a água quente fluirá para a superfície, ao mesmo tempo em que a água mais fria e, portanto, mais densa, flui para a parte de baixo. Esse processo ocorrerá continuamente, formando as correntes de convecção. Elas manterão o fluido em circulação, de modo que a parte mais quente se afasta da fonte de calor, dando lugar à parte mais fria. O calor, além de atravessar sólidos, líquidos e gases, também é capaz de ser transferido em locais vazios. A energia vinda do Sol para a Terra, por exemplo, atravessa o espaço por meio de um processo chamado de radiação. Essa energia é chamada de energia radiante. Ela está na forma de ondas eletromagnéticas e, por isso, pode se propagar sem que exista um meio material para transportá-la. Qualquer objeto que tenha sua temperatura acima de 0 Kelvin emite energia radiante. É possível ver essa emissão se um objeto estiver quente o suficiente, pois uma pequena parte da energia estará na faixa de luz visível. Um carvão em uma churrasqueira pode começar a emitir luz na cor vermelha, quase passando para amarela. Objetos cotidianos emitem energia radiante a todo momento, mas principalmente em faixas infravermelhas. Em algumas situações, é possível sentir a presença de uma onda infravermelha quando a mesma é absorvida pela pele. É o que ocorre quando estamos perto de um forno, por exemplo. Em casos visíveis, a cor emitida está estritamente relacionada à temperatura do objeto. À medida que a temperatura muda, o objeto passa a emitir uma cor com mais intensidade, mesmo que ainda emita outras. Tudo está emitindo e absorvendo energia o tempo todo. A quantidade, entretanto, depende das condições ambientais. Um objeto mais quente que a vizinhança emitirá mais do que absorverá, e, portanto, ficará mais frio. Superfícies escuras esquentam mais facilmente, mas, por outro lado, resfriam mais rapidamente. Qualquer objeto que emite bem, absorve bem. Os objetos escuros esquentam melhor porque, ao invés de refletirem a radiação, a absorvem. É possível controlar, em parte, todos os processos de propagação vistos. Uma maneira fácil de compreender isso é considerar uma garrafa térmica, a qual consiste em um recipiente de vidro, com uma parede interna e outra externa, entre as quais existe quase vácuo. As paredes de vidro têm superfícies refletoras dispostas uma de frente para a outra. Todo esse aparato controla a passagem do calor, tanto para entrar quanto para sair. A transferência por condução ou convecção é impossível de acontecer entre as paredes. Isso ocorre porque não há moléculas para propagarem o calor. A energia só consegue sair pela tampa, a qual é feita geralmente de um material mau condutor. Já a radiação fica comprometida pelo espelhamento das paredes. Elas praticamente aprisionam as ondas de calor ao fazerem-nas refletir muitas vezes no espaço que as separa. No próximo vídeo, falaremos sobre medidas de calor. Até lá!